ao cabo de 2000 anos haviam ocupado a Armênia e o Kurdistão, e posteriormente a Frígia lhes caiu nas mãos, de sorte que eram donos de toda a Ásia Menor e do Cáucaso. Floresceram sobremaneira em seu montanhoso país, até que chegaram a ser uma nação muito poderosa. Formaram mais uma federação de tribos do que um império, porque o seu território era muito acidentado, com numerosos vales de difícil comunicação. Ainda depois de colonizar a costa do Mediterrâneo, consideravam o Cáucaso como a sua verdadeira pátria, e foi em verdade um segundo centro, do qual a sub-raça saiu para cumprir o seu glorioso destino. Pelo ano 10.000 a.C. começaram a retomar sua marcha para o ocidente, não mais como nação, mas como tribos, pelo que só em número relativamente curto chegaram por fim à Europa, que estavam destinados a ocupar. Nem mesmo uma tribo marchava como um bloco, mas deixava atrás, em seu vale, grande número de indivíduos para continuar cultivando a terra. Esses se misturaram com outras raças, e os seus descendentes, os atuais georgianos, levam sangue semita nas veias. Somente marchava a tribo em bloco quando queria se estabelecer num país já em poder de sua mesma sub-raça. O primeiro grupo que da Ásia Menor veio para a Europa foram os antigos gregos, não os gregos históricos. Convém recordar que Platão diz em suas obras Timeu e Crítias que os sacerdotes egípcios falaram a um grego helênico da esplêndida raça que havia precedido a dele em seu país e repelido a invasão de um poderoso povo do Ocidente, cujo ímpeto conquistador se esfacelou contra o heroico valor daqueles gregos, ante os quais não passaram de pigmeus os que com tanta grandeza nos descreve a história. Destes se originaram os troianos, que lutaram contra os gregos modernos, e cujos descendentes povoaram a cidade de Agade, na Ásia Menor. Eles mantiveram durante muito tempo seu domínio sobre o litoral da Ásia Menor e das ilhas de Chipre e Creta, cujo comércio foi feito em seus navios. Em Creta se desenvolveu gradualmente uma civilização, que durou milhares de anos, e ainda florescia no ano 2800 a.C. O nome de Minos será sempre lembrado como seu fundador ou principal arquiteto, e pertenceu aos gregos primitivos, anteriores mesmo ao ano 10.000 a.C. A última determinante de sua entrada na Europa, como potência, foi um movimento agressivo da parte do imperador de Poseidonis. A costa e ilhas do Mediterrâneo haviam estado durante muitos séculos em mãos de nações menores, em sua maioria etruscas ou acadianas e algumas semitas, que, afora contendas acidentais, se dedicavam comumente ao comércio pacífico. Mas ocorreu um dia ao imperador de Poseidonis anexar todos aqueles estados ao seu reinado, para dilatá-lo e emular as tradições de seus antepassados. Para tanto, com um poderoso exército e uma numerosa armada, empreendeu a conquista, apoderando-se sem dificuldade da vasta ilha de Argélia e devastando a costa da Espanha, Portugal e Itália, cujas populações não tiveram outro remédio senão se submeterem. Marchou depois contra o Egito, que não era potência naval muito temível, e já andavam os egípcios discutindo como entrar em negociações com o inimigo, pois nada favorável esperavam de uma resistência que poderia irritá-lo, quando uma imprevista dificuldade veio frustrar os planos do imperador, que já tinha por segura a conquista. Os marinheiros gregos do Levante, sem se amedrontarem com as forças navais do imperador, o intimaram a proibi-las de molestá-los em seu comércio, mas tão confiado estava ele na vitória, que para atacar os gregos destinou apenas metade de sua frota. Travado o combate, a esquadra grega, cujos navios, embora de menor porte e não tão bem armados, eram muito mais velozes e de mais fácil manobra do que os da frota Atlante, derrotou-os completamente, com perda de milhares de homens e sem deixar uma só nave flutuando, das muitas que os atacaram. A batalha não diferiu da destruição infligida pelos ingleses à grande armada espanhola, os navios gregos eram menores do que os atlanteanos. Os marinheiros conheciam muito bem seus mares, e em diversas ocasiões atraíram seus inimigos para posições em que era segura a perda dos navios maiores. O tempo também os auxiliou, como no caso da armada espanhola. Os navios atlanteanos tinham enormes bancos de remadores, e eram toscos, velhos,
completamente impróprios para temporais e fazendo água facilmente. Também podiam navegar somente em mar profundo, ao passo que os ágeis navios gregos se insinuavam pelos canais, navegáveis para eles e fatais para os seus pesados antagonistas, que logo encalhavam. Sem perder tempo, os atlantes concentraram a segunda divisão de sua frota e repetiram o ataque com ela, mas tão desastrosamente como com a primeira, embora com pesadas perdas para os gregos. O imperador Atlante teve de fugir e conseguiu desembarcar na Sicília, onde dispunha de algumas tropas, mas tão logo se soube ali da derrota da esquadra, os oprimidos povos se levantaram contra ele, que teve de fazer sua retirada ao longo da Itália, e manter-se na defensiva. Em sua passagem, levou consigo as várias guarnições que havia estabelecido no país. Todavia, ao chegar em Rivera, apenas o acompanhavam alguns homens extremamente extenuados. Teve de seguir disfarçado pelo sul da França, e por último atingiu seu reino num navio mercante. Como é natural, jurou vingar-se dos gregos, para isso quis arranjar outra expedição, que não pôde, no entanto, levar a cabo, porque, ao se inteirarem do desastre, sublevaram-se outras tribos, descontentes em sua própria ilha, e durante todo o resto de seu reinado não esteve de novo em condições de guerrear no estrangeiro. O triunfo dos gregos fortaleceu imensamente sua posição no Mediterrâneo, e dentro de um século tinham já colônias estabelecidas em muitos pontos da costa. Mas depois lhes acometeu outro inimigo, muito pior que o imperador de Poseidonise que no momento os dominou, embora por fim se lhes tornasse benéfico. Foi a terrível vaga levantada pela submersão da ilha de Poseidonise em 9564 a.C., que destruiu a maior parte de suas colônias e acarretou graves danos nas demais. Tanto o mar de Gobi como o mar de Saara se tornaram terra seca, e sobrevieram tremendas convulsões sísmicas. Contudo, esses acidentes desfavoráveis afetaram muito pouco o tronco principal da sub-raça, que residia nas montanhas. Dos quase destruídos emigrantes chegaram ao Cáucaso mensageiros que, em demanda de urgente auxílio, foram de tribo em tribo, falando ao povo e insistindo-lhe que acudisse e socorresse seus aflitos irmãos. Tanto pelos sentimentos de companheirismo como pelo desejo de melhorar de condições e aumentar sua fortuna no comércio, as tribos se combinaram, quando lhes pareceu já passada a catástrofe, para enviar soldados de trincheira que se certificassem do destino de seus irmãos de ultramar, e ao regressarem os mensageiros, organizou-se em grande escala a expedição de auxílio. As primeiras colônias gregas se haviam estabelecido na costa, e os colonos eram intrépidos marinheiros, os quais nem sempre achavam amistoso trato entre as pessoas do interior, embora respeitassem a audácia e o valor dos gregos. Mas, destruídas quase todas as colônias pelo cataclismo, os poucos sobreviventes se viram perseguidos pelos indígenas e ainda às vezes sujeitos à escravidão. Ao levantar-se o fundo do mar de Saara, as águas se derramaram na vasta concha situada entre o Egito e Tunis, onde agora se assenta Trípoli, e a enorme onda devastou a costa, sem causar grave dano no interior. Precisamente naquela costa se haviam estabelecido os colonos gregos, pelo que foram os mais prejudicados. O Saara se fundiu de novo, pouco a pouco, e se levantou outra costa cujos contornos são os da África atual, ficando a vasta ilha argelina unida ao continente para formar com a nova terra a costa setentrional da África. Como todas as naves haviam desaparecido na catástrofe, foi preciso construir outras novas. E tanta era a energia dos gregos, que ao fim de poucos anos voltavam a estar habitados quase todos os portos da Ásia Menor, e deles saíam a cruzar os mares inúmeros navios, com o propósito de restabelecer as colônias e salvar a honra do nome grego, libertando os compatriotas que gemiam, escravos dos estrangeiros. Tudo isto levaram a cabo em brevíssimo tempo, aqueles gregos foram os primeiros a se refazerem dos estragos do cataclismo, que lhes deu oportunidade de anexar os melhores ancoradouros da nova costa, e como a maior parte do comércio com o Egito estava em suas mãos, o Mediterrâneo foi durante muitos séculos um mar grego. Tempo chegou,
Ainda que muito mais tarde, em que os fenícios e os cartagineses participaram com os gregos do comércio marítimo, cuja ação delataram para o Oriente, com uma expedição à ilha de Java, onde fundaram uma colônia, relacionada há longo tempo com o Ocidente. Os fenícios eram um povo da quarta raça, derivado dos semitas e acadianos, quinta e sexta sub-raças atlantes, com predomínio de sangue acadiano. Os cartagineses eram também acadianos misturados de árabes com algo de sangue negro. Uns e outros foram povos comerciantes, e na época muito posterior, quando Cartago florescia com toda a sua pujança, o exército estava composto quase inteiramente de mercenários recrutados entre as tribos africanas da Líbia e Numídia. A imigração da Ásia Menor para a Europa foi quase contínua, e por isso não é fácil dividi-la em grupos distintos. Se considerarmos os antigos gregos como primeiros emigrantes, poderemos classificar os albaneses no segundo grupo e os italianos no terceiro, havendo estes dois últimos ocupado os mesmos países, pouco mais ou menos, onde se acham hoje estabelecidos. Após um intervalo, veio o quarto grupo emigratório, de assombrosa vitalidade, ao qual os modernos etnólogos restringem a denominação de celtas. Pouco a pouco chegou este a ser a raça predominante no norte da Itália, em toda a França, Bélgica e Ilhas Britânicas, na parte ocidental da Suíça e Alemanha Ocidental do Reno. Os gregos históricos foram uma mistura derivada do quinto grupo emigratório, amalgamado com os colonos do segundo, terceiro e quarto, além de uma infusão da quinta sub-raça, procedente do norte e estabelecida na Grécia, cujos indivíduos produziram o tipo de olhos azuis e cabeleira loira, que rara vez se acha entre os gregos. O quinto grupo emigratório se perdeu no norte da África, e atualmente só restam vestígios de seu sangue, muito misturado com o semita, entre os berberes, mouros, cabilas e ainda entre os guanchos das Ilhas Canárias, que se misturaram com os tlavatlis. Este grupo se misturou com o quarto na Península Ibérica, e na última época de sua existência, há apenas 2000 anos, contribuíram com os últimos dos elementos heterogêneos que formaram a população da Irlanda, já que a esse mesmo grupo pertenciam os invasores milesianos que, procedentes da Espanha, penetraram na Irlanda, alguns deles fundando a dinastia milesiana da França, e a submeteram por meio de curiosas formas mágicas. Mas havia chegado já, anteriormente, outro elemento muito mais valioso do povo irlandês, o sexto grupo emigratório, que saiu da Ásia Menor em direção totalmente diferente e se encaminhou para o noroeste, até chegar à Escandinávia, onde se misturaram algum tanto com a quinta sub-raça, teutônica, da qual falaremos no próximo capítulo. Do norte desceram para a Irlanda, e a história os chama Tuatha de Danann, considerando-os mais como deuses do que como homens. A ligeira mistura com a sub-raça teutônica deu a este último grupo migratório algumas características, tanto em seu aspecto externo como em sua disposição psíquica, que os diferenciavam dos demais grupos da sub-raça. Mas, em conjunto, cabe descrever o tipo celta, como tendo olhos e cabelos castanhos ou negros, e o crânio redondo. No geral, não eram eles de estatura elevada, e seu caráter denotava claramente o resultado dos esforços realizados pelo Manu milhares de anos antes. Tinham viva imaginação e notáveis aptidões para a eloquência, a poesia e a música, e ainda que fáceis ao abatimento no fracasso, seguiam seus líderes com entusiasmo e ardor. Faltavam-lhes condições para o que hoje chamamos negócios, e não tinham em muita conta a verdade. A Atenas pré-histórica foi fundada há 8.000 anos antes da era cristã. Depois da catástrofe do ano 9564 a.C., alguns gregos emigraram para Elas e se estabeleceram no país onde o Maaguru, o supremo instrutor, se encarnou na personalidade de Orfeu, fundador dos antiquíssimos mistérios órficos de que derivaram os de toda a Grécia. O advento de Orfeu foi pelo ano 7000 a.C., e residiu habitualmente nos bosques, onde reunia seus discípulos. Os reis não lhe deram as boas-vindas nem o aclamaram às cortes, porque tomou a figura de bardo,
Amante da natureza e satisfeito de viver nos ensolarados campos e nas sombrias selvas, avesso às cidades e às aglomerações humanas. Ao seu redor pululavam os discípulos, aos quais instruía ao clarão dos bosques silenciosos, onde só se ouviam o canto das aves e os sons melodiosos da selva, não suficientes para quebrar a quietude da paragem. Ensinou-lhes a música vocal e instrumental com a lira de 5 cordas de que, sem dúvida, se derivou a de Apolo, empregando para isso a escala de 7 tons. Os devas se agrupavam para executar os delicados sons que Orfeu arrancava ao pulsar a lira, com cuja surpreendente música purificou e expandiu os corpos astral e mental de seus discípulos, retirando-os do mundo físico para atuar livremente nos mundos superiores. A música de Orfeu era completamente distinta das seriadas repetições com que obtiveram os mesmos resultados os músicos da raça troncal, cujo estilo introduziram na Índia. Orfeu se valeu da melodia e não da repetição de sons semelhantes. Cada centro etérico necessitava de sua própria melodia para o animar e pôr em atividade. A seus discípulos mostrou vívidas cenas musicais, e pelo mesmo processo se continuou esse ensino nos mistérios que dele se originaram por tradição. Ensinou que o som estava em todas as coisas e que se o homem se harmonizasse consigo mesmo, a divina harmonia se manifestaria nele e por ele, e alegraria toda a natureza. Orfeu percorreu o país de Elas entoando cantos e escolhendo por toda parte aqueles que desejassem segui-lo. Teve também cantos apropriados para o povo, e por toda a Grécia teceu uma rede musical que haveria de influir na beleza física e no gênio artístico dos helenos. Discípulo de Orfeu foi Netuno, jovem formosíssimo que seguiu seu mestre por toda a parte e costumava conduzir-lhe a lira. As tradições órficas chegaram aos ouvidos do povo e se propagaram por todo o país. Posteriormente o simbolizaram na figura do deus do sol, Febo Apolo, e nos países do norte o chamaram Balder, o Formoso. Ao refletir sobre o simbolismo empregado por este supremo instrutor, vindo sucessivamente como Vyasa, Hermes, Zaratustra e Orfeu, reconhecemos a unidade doutrinal sob a diversidade de símbolos. Invariavelmente ensinou a unidade da vida e a identidade de Deus com o seu universo. Para Vyasa, Deus era o sol que dava calor e vida, para Hermes, a luz, que igualmente brilhava nos céus e na terra, para Zaratustra, o fogo, oculto em todas as coisas, para Orfeu, a harmonia em que todas as coisas vibravam unissonamente. Mas sol, luz, fogo e som não davam mais que uma só e simples mensagem, a vida una, o amor uno, que está em tudo, sobre tudo e por tudo. Alguns discípulos de Orfeu passaram de Elas para o Egito, onde se confraternizaram com os doutores da luz interna, chegando depois, em seu apostolado, até Java, e assim se propagou o som pelos âmbitos do mundo. Mas já não havia de retornar o supremo instrutor para ensinar uma sub-raça. Cerca de 7.000 anos mais tarde, desceu pela última vez entre seu povo, e num corpo escolhido, na Índia, alcançou a iluminação final e terminou suas vidas na Terra. Tornara-se um Buda. Capítulo 20. Quinta sub-raça teutônica. Temos de retroceder agora ao ano 20.000 a.C., com o objetivo de assinalar a origem da quinta sub-raça, preparada simultaneamente com a quarta, embora por processo diferente. O Manu dispôs para ela um vale muito apartado da capital, na costa norte do Mar de Gobi, e lhe introduziu fatores que não haviam aparecido na quarta sub-raça. Ele trouxe da Pérsia uns tantos dos melhores exemplares da terceira sub-raça, já inteiramente especializada naquela época, e também chamou certo número de semitas da Arábia. Escolheu para isso homens altos e formosos, e quando se encarnava entre eles utilizava-se sempre de um corpo dotado daquelas características. Convém recordar que o Manu estabelece cada sub-raça encarnando-se nela, como fez para estabelecer a raça raiz, e a forma que escolhe para sua morada determina o futuro aspecto da sub-raça. A quinta era de tipo robusto e vigoroso, muito maior que o da sub-raça precedente, de elevada estatura, rosto formoso, cabeça alargada, cabelos finos e olhos azuis. O caráter era também diferente da sub-raça céltica,
já que predominavam a aspereza e a persistência, com menos audácia que na quarta sub-raça. Suas qualidades não foram de natureza artística, senão que mais adequadas aos negócios e ao senso prático, com tonalidades de brusca sinceridade e retidão e visando mais o concreto do que o poético. Enquanto a quarta sub-raça desenvolvia no vale o seu formoso e artístico tipo, a mais áspera quinta sub-raça formava também o seu tipo namorada que lhe havia sido reservada e, assim, as duas evoluções diferentes prosseguiam simultaneamente. Na época em que as duas sub-raças estavam dispostas para a imigração, já era notória a diferença entre ambas, e ainda que juntas saíssem da Ásia Central pelo ano 20.000 a.C., e juntas passassem pela Pérsia, foram muito diversos os seus destinos ulteriores. A quinta sub-raça, pouco numerosa, foi impelida a custear o Mar Cáspio e a estabelecer-se no território de Daguestão. Ali cresceu lentamente durante milhares de anos, e estendeu-se pouco a pouco pelas encostas setentrionais da Cordilheira do Cáucaso, ocupando os distritos de Terek e Kubã, onde permaneceram até que, 1000 anos depois da catástrofe de 9564 a.C., empreenderam a marcha para o domínio do mundo. Em todo aquele longo período de espera não haviam estado ociosos, pois se diferenciaram em tipos distintos. Por aquela época estavam prestes a tornar-se habitáveis as terras pantanosas da planície central da Europa, e como que obediente a um unânime acordo, a sub-raça se encaminhou, formada em poderoso exército, para o noroeste, até chegar onde agora se assenta Cracóvia, na Polônia. Ali permaneceram alguns séculos, porque os pântanos não haviam secado ainda o suficiente para proporcionar terra habitável, e a malária dizimava suas fileiras. Desse centro secundário derivaram os grupos emigratórios. O primeiro foi o eslavo, ramificado em dois. Um se encaminhou para o nordeste e dele descende a maioria dos russos modernos, o outro se dirigiu para o sul e está atualmente representado pelos croatas, sérvios e bósnios. O segundo grupo emigratório foi o lético, que não marchou muito longe do qual procederam os letões, lituanos e prussianos. O terceiro grupo foi o germânico, parte do qual avançou muito mais, pois se os chamados especialmente teutões se esparramaram pela Alemanha Meridional, os outros dois ramos, ou seja, os godos e escandinavos, se estenderam até a ponta setentrional da Europa. Correspondem à época histórica a posterior invasão da Normandia pelos escandinavos, a da Europa Meridional pelos godos, e a propagação desta quinta sub-raça pela Austrália, América do Norte e África do Sul, e seu domínio na Índia, onde se radica o tronco da raça. Como suas predecessoras, a sub-raça teutônica tem ainda que estabelecer seu império mundial, cujo começo já presenciamos. O tremendo desatino do século XVIII, que separou da Grã-Bretanha as suas colônias da América do Norte, poderia reparar-se por meio de uma aliança ofensiva e defensiva entre ambas as metades, e outra aliança da mesma índole com a Alemanha, terceiro fragmento da sub-raça teutônica, a fim de constituir um império confederado. Os últimos acontecimentos demonstraram a elevação da Índia ao seu justo lugar nesse dilatado império, destinado a ser tão poderoso no Oriente como no Ocidente. À medida que esse império mundial vai ascendendo ao seu auge durante os futuros séculos, o grupo dos mais potentes gênios a que nos referimos no capítulo 5, se encarnará com o fim de elevá-lo ao pináculo da glória literária e científica, de modo que sobrepuje a passada culminância dos extintos impérios árabe, persa e romano, correspondentes à segunda, terceira e quarta sub-raças da raça ária. O irresistível rodar dos séculos vai desenvolvendo o plano divino, no qual a quinta raça raiz há de cumprir a sua atuação para que a sucedam a sexta e sétima raças, na modelação da perfeição humana correspondente à história de nossa Terra nesta quarta ronda de nossa cadeia. A língua do homem semi-evolucionado é incapaz de exprimir as alturas de inimaginável esplendor ainda oculto no longínquo porvir. Capítulo 21. A invasão da Índia pela raiz troncal ariana. Delineamos, toscamente e em linhas gerais, a imigração que da Ásia Central procederam a segunda,
terceira e quarta sub-raças da raça ariana. Contemplamos sua magnífica civilização e a vastidão de seu império, e o seu lento declínio desde 40.000 anos antes de Cristo, desde 40.000 até 20.000 da era pré-cristã. O Manu Vaivasvata se ocupou principalmente da formação das sub-raças, e tanto ele como seu grupo imediato se encarnaram durante esses 20.000 anos, nos distritos destinados à propagação daquelas. Como sucede a toda a instituição humana, o primitivo império já estava muito decaído quando as sub-raças saíram para cumprir seu destino. Os mongóis e turânios, por tanto tempo submetidos aos ários, recobraram sua independência, e o reino cuja capital era a cidade da Ponte, ficou sumamente reduzido. Os egos que, em virtude da educação recebida, demonstravam talento e disposição, se encarnavam nas civilizações irmãs, com o que ia descendo o nível intelectual do Estado matriz. Também era nulo o comércio, e os indivíduos se dedicavam ao cultivo da agricultura e pastoreio. O núcleo central do reino se mantinha ainda unido, mas os distritos periféricos se haviam proclamado independentes. Pelo ano 18.800 a.C. havia já terminado a tarefa de formar e estabelecer as sub-raças. O Manu, concluídas as emigrações e estabelecidas as sub-raças, voltou de novo sua atenção para o núcleo raiz, porque desejava tirá-lo pouco a pouco de seu território ancestral e transplantá-lo para a Índia, país escolhido para a sua evolução posterior. Desde que as numerosas fileiras atlantes penetraram pelos desfiladeiros himalaianos e ocuparam a Índia, cujo solo estava já suficientemente seco para neles se estabelecerem, havia se desenvolvido ali a esplêndida civilização Atlante, mas anteriormente a essa época existira muito para o sul um reino Atlante, estendido até o mar que, antes da catástrofe do ano 75.025 a.C., o limitava pelo norte. Essa superexuberante civilização havia já chegado ao último extremo de decadência, e as classes aristocráticas de sub-raça tolteca eram preguiçosas e egoístas, conquanto ainda subsistissem restos de belas letras e copiosa tradição de conhecimentos ocultos, que haviam de se conservar por serem necessários à obra do futuro. Estava muito debilitado o espírito guerreiro, e a riqueza do país, deploravelmente perdida, despertava a cobiça de outros povos mais viris, capazes de as conquistar e de prosseguir a obra. Foi necessária a remoção total da raça de seu solar asiático central pelas razões seguintes: primeira, porque Shambhala tinha que ficar na solidão, e por então havia terminado a obra levada a cabo em contato com o mundo, e a raça tinha que continuar crescendo sem vigilância externa. A dois, porque era preciso arianizar a Índia. Terceira, porque a raça tinha que empreender a marcha antes de sobrevir o futuro cataclismo que havia de alterar muitíssimo a região da Ásia Central. O Manu não havia se encarnado no seio da raça raiz desde que guiara a imigração das quarta e quinta sub-raças, isto é, desde o ano 20.000 a.C., por isso sua recordação era pouco menos que mítica na Ásia Central. Poucos séculos antes da época que estamos considerando, haviam-se suscitado discussões acerca de se deviam ou não ser observadas as leis do Manu que proibiam o matrimônio com estrangeiros. Alguns opinavam que o preceito estava já anulado por ter se obtido o fim visado, e apoiadas nesta opinião houve famílias que contraíram matrimônio com as dos governantes tártaros. Daí proveio uma inquietação, e os partidários do livre matrimônio saíram do reino para se estabelecerem em comunidade independente. Contudo, não foram muito além do ponto da liberdade de matrimônio, e cabe presumir que os poucos que se consorciaram com estrangeiros tiveram por finalidade introduzir-lhes uma ligeira mais necessária infusão de sangue estranho, e talvez determinar também a desejada separação. Ao desaparecer a causa originária da desunião, nem por isso se aproximaram mais de perto as comunidades, senão que, conforme passavam os séculos, se acentuava a sua hostilidade, e as que, em crescente número provinham do reino central, empurraram para além dos vales montanhosos do norte as comunidades da periferia. Na mencionada época, 18.800 anos antes de Cristo, Marte era rei de uma tribo limítrofe,
que muito sofria com as incursões do Reino Central, contra as quais estava continuamente lutando para poder manter a sua, ameaçada de aniquilação. Seu mestre Júpiter o aconselhou a não combater, mas isto não lhe serviu de auxílio, e desesperadamente orava e pensava num meio de salvação para seu povo tão valentemente leal, e, contudo, inevitavelmente perdido. No momento mais crítico de sua perplexidade lhe apareceu uma Manu em sonho, ordenou-lhe que guiasse sua tribo para sudoeste, e entraram com ela na bendita terra da Índia, destinada a ser residência da raça. Recomendou-lhe que lutasse o menos possível durante sua marcha para sua futura pátria, nem atacasse os que o deixassem passar tranquilamente até a extremidade meridional da Índia. Disse-lhe, além disso, que em tempos vindouros toda a raça seguiria o mesmo caminho, e ele tomaria frequentemente parte nas futuras emigrações para, em época ainda mais remota, realizar com sua esposa Mercúrio a mesma obra que então Manu levava a cabo. Alegremente alentado com isto, começou Marte a preparar-se, e após haver referido ao povo o sonho que tivera, ordenou-lhe que se dispusesse para a marcha. Quase todos obedeceram, mas nosso antigo conhecido, o no outro tempo árabe Alastor, de novo rebelde, capitaneava os poucos que se negaram a seguir a Marte, dizendo que não iriam deixar sua velha pátria e seus ensinamentos históricos por causa do sonho histérico de um homem exausto e desesperado. Assim é que, secretamente, Alastor revelou ao inimigo o caminho que o povo iria seguir, como castigo, foi condenado à morte após o fracasso daquela expedição. Marte empreendeu a marcha no ano 1875 a.C., pelo caminho assinalado, e depois de muitas penas e não poucos conflitos, pois, sem atacar, se via atacado, chegou às amplas planícies da Índia. Durante algum tempo desfrutou da hospitalidade de Viraj, seu companheiro de muitas vidas, que naquela ocasião era o rei Pudishipar, cujos domínios se estendiam pela maior parte da Índia setentrional. Consolidou-se a aliança pelo matrimônio de Corona, filho de Pudishipar, com Braspati, filha de Marte e viúva de Vulcano, morto num dos enfrentamentos ocorridos durante a marcha. Havia então na Índia meridional um vasto reino governado pelo rei Naranda, ou Daila, nosso Saturno, e do qual nosso Súria era o sumo sacerdote, e Osíris o vice-sumo sacerdote. Muitos anos antes do sucedido, advertira Súria Saturno que por mandado dos deuses iam chegar pessoas estrangeiras, pelo que o rei despachou a Cruz, príncipe herdeiro, para que fosse ao seu encontro, lhes desse as boas-vindas e os instalasse no país. Mais adiante, declarou Súria que os narigudos estrangeiros do norte eram muito aptos para o sacerdócio e poderiam manter hereditariamente o ofício sacerdotal. Os que aceitaram a proposta e abraçaram o estado sacerdotal foram os antecessores dos Brahmanes do sul da Índia, que se abstiveram de contrair matrimônio com os indígenas e formaram separada classe social. Outros se ligaram matrimonialmente com a aristocracia tolteca, e deste modo foram arianizando pouco a pouco as classes superiores do país, até que, pacificamente, passou o sul da Índia para o domínio dos ários, porque Cruz, que sucedera a Saturno, morreu sem sucessão, e o povo colocou no trono a Heracles, segundo filho de Marte e primeiro monarca da dinastia Ária. Desta imigração em diante, todos os que imigraram na Índia foram compreendidos na primeira sub-raça, porque o núcleo central do tronco da raça emigrou para a Índia. Os nascimentos neste núcleo são limitados à primeira sub-raça, quer ocorram na própria Índia, quer nos países colonizados e iranizados por ele. Além dos mencionados, encontramos nessa imigração Urano, primogênito de Marte, que viveu como ermitão no Nilgiris, e o seu terceiro filho, Alcione, foi vice-sumo sacerdote, pela renúncia, devido à idade, de Osíris. Sua segunda filha foi Demétrio. Curioso exemplo da trazida de amigos do estrangeiro nos oferece a chegada do jovem chefe mongólico Tauro, que, escapado da cólera de seu irmão mais velho, se refugiou junto a Marte no reino da Ásia Central. Veio com sua esposa Procyon, e uma de suas filhas era Cisne, casada com Áries.
Pelo ano 13.500 a.C., o Reino Ário da Índia Meridional enviou uma importante expedição ao Egito, por mandado do chefe da hierarquia, vindo por intermédio do Manu. A expedição tomou a via marítima de Ceilão até o Mar Vermelho, que então pouco mais era que uma enseada. Não era objetivo da expedição colonizar o Egito, porque este país era já um poderoso império, mas, antes, assentar ali, sob o domínio do governo egípcio, uma benéfica, potente e civilizadora influência. Marte ia à frente da expedição, e Suri era o sumo sacerdote egípcio, como havia sido cerca de 3.000 anos antes, na Índia Meridional. Do mesmo modo que então, preparou o caminho para os ários, informando o faraó da sua próxima chegada e aconselhando-o a acolhê-los favoravelmente. Ouviu o rei o conselho, e pouco depois, por insinuação do mesmo Súria, deu sua filha em matrimônio a Marte e o nomeou herdeiro da coroa. Deste modo ficou pacificamente estabelecida no Egito uma dinastia ária, com a morte do faraó então reinante. Esta dinastia governou gloriosamente por alguns milênios, até que o afundamento de Poseidonis provocou a inundação do país e todos os seus habitantes tiveram de se refugiar nas montanhas. Todavia, as águas logo se retiraram e o país recuperou o seu antigo esplendor. O historiador Maneto se refere evidentemente à dinastia ária quando diz que Unas foi o último rei da quinta dinastia. Sob o reinado dos faraós ários, as escolas do Egito granjearam sua maior fama, e durante muito tempo lideraram o saber do mundo ocidental. O Egito foi o segundo grande império da primeira sub-raça, se começamos a contar desde o império da raça Raiz. Do Egito se infundiu o sangue ário em várias tribos da África Oriental, e parece que algumas vezes requereram corpos de tipo inferior, ecos pouco adiantados, que haviam passado por sub-raças anteriores sem progredir grande coisa e eram postos em contato com uma raça superior a fim de progredirem. Alguns dos tipos inferiores de aldeões das civilizadas quarta e quinta sub-raças árias estavam nitidamente mais adiantados que os Zulus. Por outro lado, uma tintura de sangue ário numa tribo inculta lhe deu certas características necessárias ao seu melhoramento. O Manu se valeu do reino da Índia Meridional como de um subsidiário centro de irradiação em conjunturas similares à da arianização do Egito. Enviou colonos a Java, Austrália e ilhas de Polinésia, segundo comprovam os traços ários que ainda hoje se podem observar nos chamados polinésios de pele morena, que os distinguem dos melanésios. Enquanto se levava a cabo esta obra no sul da Índia, continuava o Manu trabalhando no transporte gradual de sua raça, do centro da Ásia para o norte da Índia. Uma das primitivas emigrações se estabeleceu no Panjab, e após obstinada luta, ajustou a paz com os habitantes que sobreviveram à contenda. Outra massa migratória se dirigiu ao Oriente, para instalar-se em Assam e no norte de Bengala. A expedição imediatamente anterior àquela em que devemos deter-nos por uns minutos, se efetuou pelo ano 17.520 a.C. Parte dela chegou sem novidade ao seu destino, pelo mesmo caminho que Marte havia seguido fazia mais de 1000 anos, ao passo que uma curta divisão ficou aniquilada ao penetrar na atualmente chamada Passagem de Quiber. No ano 17.455 a.C. saiu uma terceira expedição capitaneada por Marte, filho primogênito de Júpiter, soberano do Reino Central. A esposa de Júpiter era Saturno, e Mercúrio, sua irmã. Com muito escrúpulo, escolheu Marte os indivíduos da expedição, dentre os homens e mulheres mais vigorosos que pôde encontrar. No meio deles se contavam Psiquis e sua esposa Arturus com 3 filhos, Alcione, Albireu e Leto, assim como também foram escolhidos Capela e sua mulher Judex. O valoroso capitão Vulcano era o guerreiro em que mais confiava Marte. Com Vaja por subalterno, ele conduziu uma coluna da expedição, enquanto Marte guiava outra. Ao fim da jornada se encontraram ambas as colunas, segundo estava combinado, e instalando as mulheres e crianças num acampamento fortemente entrincheirado, entre as atuais Jammu e Gujranwala, prosseguiram até onde se acha Delhi, onde edificaram a primeira cidade, a que deram o nome de Ravipur ou Cidade do Sol.
No caminho haviam travado uma contenda com as forças de Castor, poderoso líder militar, mas conseguiram vencê-lo e prosseguiram adiante. Já edificada a nova cidade, trasladaram para ela as mulheres, crianças e a guarnição do acampamento, iniciando-se com isso a primitiva época de Delhi como capital. Marte deixou o reino a seu primogênito Heracles, que recebeu muita ajuda de Alcione, 9 anos mais idoso que ele e queridíssimo amigo seu. Uma das mais numerosas emigrações do Reino Central ocorreu no ano 15.950 a.C., e se constituiu de 3 poderosos exércitos sob o comando do generalíssimo Marte. À frente da ala direita ia Corona, com ordem de atingir Bengala passando por Caxemira, Panjab e as atualmente denominadas Províncias Unidas. A ala esquerda havia de atravessar o Tibete para chegar ao Butão e dali a Bengala. O centro, comandado pessoalmente por Marte, com Mercúrio como lugar-tenente, havia de atravessar o Tibete em demanda do Nepal e prosseguir até se encontrar com outros 2 corpos de exército em Bengala, destinada a servir-lhes de residência. Todavia, Corona empregou os 40 anos de marcha na formação de um reino próprio, chegando a Bengala quando Marte já era muito velho e fazia longo tempo que ali reinava. Vulcano se reuniu com Marte para estabelecer-se finalmente em Assam. Marte, auxiliado por Vulcano, submeteu primeiro Bengala, e depois, após desesperada luta, Orissa, fixando definitivamente sua capital no centro de Bengala. Ao chegar à velhice, abdicou a coroa a seu primogênito Júpiter e retirou-se do mundo. Para assinalar a importância dessa imigração de tão longínquo alcance, basta dizer que tomaram parte nela 10 personagens que na atualidade são mestres: Marte, Mercúrio, Vulcano, Júpiter, Braspati, Osíris, Urano, Saturno, Netuno e Viraj. Também houve muitos dos que usavam nomes familiares. Daquela época em diante houve contínuas imigrações na Índia, procedentes da Ásia Central, umas vezes em pequenos corpos, outras em consideráveis exércitos, de sorte que os antigos emigrados resistiam à invasão dos novos, e estes saqueavam os distritos onde aqueles haviam se estabelecido. Durante milhares de anos se sucederam as ondas imigratórias, e alguns ários de talento estudaram a filosofia dos toltecas, aos quais deram às vezes o nome de Nagas. As classes inferiores da povoação Atlante, compostas em sua maioria dos morenos Tlavaclis, as chamaram Dásias, enquanto aos negros, descendentes dos lemurianos, os apelidavam de Daitias e Taxacas. Houve alguns enlaces matrimoniais entre os ários mais despreocupados e os toltecas. Assim vemos, pelo ano 12.850 a.C., Alcione muito ligado a Psiquis, filho de Orfeu, um dignatário atlante, e casando-se com Misar, filha deste último, embora seu pai, Algol, fosse um ário fanático, que detestava os atlantes e sua civilização. Em consequência disto, Alcione e sua jovem esposa tiveram de fugir em busca de refúgio, que lhes deu Vesta, chefe de um bando de ários e invasores. Um parente seu, chamado Draco, que com sua esposa Cassiopeia pertenciam a um grupo que de há muito estava estabelecido na Índia, ajudaram os refugiados na aquisição de uma propriedade rural, onde se mantiveram em amistosas relações com o rico Atlante Aleteia. Portanto, parece evidente que, pelo menos em alguns casos, existiram cordiais relações entre ambas as raças, sem que as quebrasse a irrupção de outra numerosa tropa de ários, novamente capitaneada por Marte, que por aquelas imediações passou em direção à Índia Central, onde havia de fundar um império. Essas contínuas emigrações despovoaram o reino da Ásia Central ali pelo ano 9700 a.C. As convulsões provocadas pelo cataclismo de 9564 a.C. arruinaram a cidade da Ponte e fizeram ruir os magníficos templos da Ilha Branca. Os últimos bandos emigratórios não atingiram a Índia sem dificuldades, porque ficaram retidos no Afeganistão e Baluchistão durante uns 2000 anos. Muitos morreram em mãos dos mongóis, que depredavam seu território, e os restantes puderam por fim abrir caminho pelas planícies já densamente povoadas.
Quando Manu teve todo o seu povo estabelecido na Índia, surgiu o risco de que o sangue ário se atenuasse até se reduzir a um mero vestígio. Entre a enorme maioria de atlantes e atlanto-lemurianos, pelo que proibiu novamente o matrimônio com estrangeiros, e pelo ano 8000 a.C. estabeleceu o regime de castas, com o propósito de evitar posteriores adulterações e a perpetuação das até então efetuadas. No princípio, estabeleceu o Manu 3 castas, Brahmana, Raja e Visa. A primeira era constituída de ários puros, a segunda, de ários e toltecas, a terceira, de ários e mongólicos. Daí serem as castas chamadas de Varnas, ou cores, porque os ários puros eram brancos, os ário-toltecas avermelhados e os ário-mongólicos, amarelos. Era permitido o casamento entre as castas, porém logo se desenvolveu o sentimento de que os matrimônios deviam unir-se unicamente entre indivíduos de uma mesma casta. Posteriormente, os que nem sequer eram ários mestiços ficaram compreendidos na genérica denominação de Shudras, ainda que em muitos destes indivíduos se pudesse descobrir uma ligeira tintura de sangue ário. Muitas tribos de montanheses têm algo de ário, e há as que o são de todo, como as tribos gípsias e siapas. Durante as emigrações para a Índia, uma tribo tomou rumo diferente das outras, conseguindo estabelecer-se num vale do distrito de Susamir. Esquecidos ali do resto do mundo, desfrutaram durante muitos séculos sua primitiva vida pastoril. Mas, no ano 2200 a.C. surgiu entre os mongóis um impetuoso guerreiro, que devastou tudo quanto pôde alcançar da Ásia e, além de outros distritos, aniquilou por completo os restos do Império Persa. Finalmente foi vencido o chefe tártaro e desbaratadas as suas tropas, que atrás de si haviam deixado a desolação e a morte. Ao fim de um século, os ários do Vale de Susamir souberam que existia por habitar um país muito fértil, e em consequência, enviaram investigadores, cujas informações favoráveis os fizeram migrar em massa para a Pérsia. Este povo falava o idioma Zindar, e vem a propósito aludir à sua emigração final, porque nos mostra o despovoamento a que havia chegado a Pérsia, mesmo na época do último Zoroastro. Os restos da terceira sub-raça, que tinham sido os únicos a abandonar seus lares, para escapar do massacre geral, regressaram e fizeram causa comum com a nossa tribo. Foi destes primórdios que se desenvolveu o último Império Persa. O homem para onde vai? Prefácio. As páginas seguintes representam uma tentativa para esboçar os primórdios da sexta raça raiz, semelhantes aos do estágio primitivo da quinta raça raiz na Arábia. Hão de passar muitíssimos milhares de anos antes que a sexta raça tenha existência própria e tome posse do seu continente, que, pouco a pouco, de fragmento em fragmento, se está erguendo no Pacífico. Então a América do Norte terá se desfeito em pedaços e a sua faixa ocidental, onde se estabelecerá a primeira colônia, será uma das faixas extremo-orientais do novo continente. Enquanto essa pequena colônia se achar em sua atividade embrionária, a quinta raça estará no seu apogeu, concentrando em si a pompa e a glória da terra. Aos olhos do mundo ela parecerá uma coisa muito desdenhável, um conglomerado de pessoas excêntricas, escravamente dedicadas ao seu líder. Este esboço, que é uma transcrição da revista Titeosopiste, é todo obra de meu colega A.B. Capítulo 22. Primórdios da sexta raça raiz. A visão do rei Asoka. Preliminar. Há uns 12 anos os autores desta obra se dedicaram ao exame de algumas vidas passadas do coronel H.S. Olcott. A maioria dos membros da Sociedade Teosófica está a par de que em sua penúltima encarnação ele foi o grande rei budista Asoka. Os que leram um pequeno relato biográfico de sua última existência, escrito para uma convenção americana, se recordarão de que no fim de sua vida ele teve uma época de grande depressão e dúvida, para cuja dissipação o seu mestre lhe mostrou dois notáveis quadros, um do passado e outro do futuro. Ele havia se lamentado muito do fracasso de seus planos, e sua principal dúvida foi sobre se poderia perseverar até o fim, conservando o laço de união com o seu mestre até alcançar a meta. Para desvanecer-lhe essa dúvida,
O mestre lhe explicou primeiro, por uma visão do passado, como é que havia sido estabelecida originariamente, há muitíssimo tempo, na Atlântida, a relação entre ambos, e como lhe havia prometido ele, então, que esse laço jamais seria interrompido. Depois, pela visão do futuro, se lhe apresentou o mestre como sendo o Monu da sexta raça raiz, e o rei Azoka como seu lugar-tenente, servindo-o nesse elevado cargo. A cena se desdobrara numa formosíssima paisagem, semelhante a um parque, cujas floridas colinas baixavam em suaves declives até um mar de safira. O mestre Aime se achava de pé, rodeado de um pequeno exército de discípulos e ajudantes, e no momento em que o fascinado rei contemplava a encantadora cena, o mestre KH apareceu nela, seguido de sua corte de discípulos. Os dois mestres se abraçaram e os grupos de discípulos se misturaram, trocando alegres cumprimentos, e aquele quadro maravilhoso se esvaiu então de nossa abstraída visão. Mas permaneceu indelével a impressão que nos deixou, trazendo-nos certo conhecimento, que excede de tudo quanto se possa dizer e infunde reverente temor. A visão que então usamos foi a do corpo causal e por isso distinguimos claramente os egos que integravam aquela multidão. Muitos deles reconhecemos prontamente, outros, que então não conhecíamos, encontramos depois no plano físico. É verdadeiramente inexplicável encontrarmos, talvez no outro lado do mundo, algum membro que fisicamente nunca vimos, e sem que ele o perceba, reconhecemos num relâmpago esta comunicação, eis aqui outro que estará conosco até o fim. Também conhecemos os que não estarão ali, mas disto, mercê de Deus, não temos de fazer deduções, porque grande número dos que não se acharem no princípio da raça, se unirão a ela mais tarde, além de que existem também outros centros de atividade relacionados com a obra do mestre. Este particular centro que estamos examinando, existirá com o objetivo especial da fundação da nova raça raiz, e, portanto, será único, pois só poderão pertencer a ela aqueles que, por meio de cuidadosa preparação própria, se tornem aptos para tomar parte nessa obra peculiar. Precisamente, a fim de que se conheça com toda clareza a espécie dessa obra e a categoria de educação que para ela se requer, nos foi permitido expor a nossos membros este esboço daquela vida futura. Essa preparação envolve o autossacrifício em grau supremo, e a completa anulação de nossa personalidade, como se verá muito claramente à medida que avançarmos em nosso relato, assim como também implica absoluta confiança na sabedoria dos mestres. Muitos e bons membros de nossa sociedade não possuem ainda estas qualidades, e por muito evoluídos que estejam no outro sentido, não poderiam participar desse grupo especial de trabalhadores, porque a obra do Monu é muito grande e ele não pode desperdiçar suas forças nem tempo para repreender os teimosos que creem saber mais. Contudo, a obra externa da sociedade continuará em séculos futuros, e em suas ramificações enormemente estendidas haverá lugar suficiente para todos os que quiserem ajudar, embora não sejam ainda capazes da total renúncia de si mesmos, requerida daqueles que ajudam o Monu. A visão mostrada ao rei não nos deu chave alguma nem da data do acontecimento previsto nem do lugar onde tal ocorrerá, ainda que atualmente possuamos todos os informes relativos a esse ponto. Então só sabíamos que a ocasião era importante e estava relacionada com a fundação da nova raça. Verdadeiramente, isto mesmo fora comunicado ao rei Azoka, e sabendo, como sabíamos, os cargos que nossos dois reverenciados mestres desempenharão na sexta raça raiz, associamos facilmente as ideias. As coisas ficaram nesse pé até muito mais tarde, e não tínhamos em expectativa nenhuma ideia de que nos seria outorgado uma posterior elucidação desse assunto. De súbito, e aparentemente pelo mais simples acaso, reabriu-se a questão, e uma pesquisa num departamento de instrução totalmente diverso do da fundação da sexta raça raiz, calhou levar-nos diretamente ao âmago de seu histórico, projetando um fluxo de luz em seus métodos. O relato que se segue é feito por alguém que foi escolhido para transmiti-lo. O devo auxiliar.
Estava eu falando a um grupo de amigos acerca da passagem do Finlaneshvari que descreve como o yogi ouve e compreende a linguagem dos devas, e procurando explicar em que maravilhosos êxtases de cores e sons se expressam certas ordens superiores de anjos, quando percebi a presença de um deles, que em várias ocasiões anteriores se dignara ajudar-me em meus esforços por compreender os mistérios de tão gloriosas existências. Vendo, ao que suponho, o inadequado de meus esforços para descrevê-las, ele pôs diante de mim 2 quadrinhos singularmente vívidos e me disse: Ace, descreve-lhes isto. Cada quadrinho mostrava o interior de um grande templo, cuja arquitetura não se parecia com nenhuma das que conheço, e em cada um dos quadros oficiava um deva como sacerdote, dirigindo as devoções de uma numerosa congregação. Num dos templos, o oficiante atuava inteiramente por meio da manipulação de um esplêndido e indescritível desdobramento de cores, enquanto no outro caso se valia da música para despertar por um lado as emoções da congregação, e, por outro, manifestar seus anseios pela divindade. Mais adiante descreverei esses templos e os métodos neles adotados, por agora me ocuparei das investigações posteriores de que esta foi o ponto de partida. O Deva que mostrava as visões explicou que elas representavam cenas de um porvir em que os Devas atuariam entre os homens, muito mais livremente do que o fazem agora, ajudando-os não só em suas devoções, como também de muitas outras maneiras. Agradecendo-lhe tão bondosa ajuda, descrevi os lindos quadros ao meu grupo, o melhor que pude, fazendo o próprio Deva sugestões ocasionais. Visão do futuro. Terminada a reunião do grupo, e encontrando-me a sós em meu apartamento, recordei aqueles quadros com o maior prazer, fixei-os em minha mente em seus mínimos detalhes e tratei de descobrir até que ponto seria possível relacioná-los com outras circunstâncias correlatas. Com enorme satisfação vi que era isto possível, que, esforçando-me, podia estender minha vista dos templos para a cidade e campinas circundantes, e desta maneira ver e descrever pormenorizadamente essa vida do futuro. Isto, naturalmente, sugere multidão de perguntas referentes à espécie de clarividência pela qual se pode prever o futuro, a extensão que se supõe alcançar esse futuro e até que ponto, no caso de possibilidade, o visto pode ser modificado pela vontade dos atores do drama, porque, se tudo está já determinado e não pode ser alterado, não nos acharemos frente a frente da cansativa teoria da predestinação. Pessoalmente não sou mais competente para resolver esta questão do livre-arbítrio e da predestinação, do que qualquer dos milhares que têm escrito sobre esse particular, mas ao menos posso testemunhar indubitavelmente que existe um plano em que o passado, o presente e o futuro perderam suas características relativas, e os 3 estão real e absolutamente presentes na consciência. Examinei em muitos casos os anais do passado, e mais uma vez descrevi quão absolutamente reais e palpitantes são para um investigador que viva na cena e possa olhá-la de fora como um simples espectador, ou identificar sua consciência durante certo tempo com a de alguma personagem que tome parte nela, tendo assim a grandíssima vantagem de uma opinião contemporânea sobre o assunto que investiga. Só posso dizer que nessa visão, a primeira assim extensamente relacionada com o futuro por mim realizada, a experiência é exatamente semelhante. Esse futuro era um todo tão real e vividamente presente, como qualquer cena do passado ou como a habitação em que estou agora sentado a escrever, porque também neste caso há a possibilidade de contemplar o todo como um espectador, de se identificar com a consciência de alguém que esteja atuando em tal cena, e por este meio conhecer precisamente seus móveis e conceito da vida. Como durante parte da investigação estava presente, comigo, em corpo físico, um dos que claramente eu vi atuando naquela comunidade do porvir, fiz um esforço especial para indagar até que ponto seria possível a esse ego, por sua ação nos séculos intermediários, subtrair-se àquele movimento ou modificar sua atitude a respeito dele. Pareceu-me claro, depois de cuidadosa análise e repetidos exames, que ele não podia evitar nem modificar de modo apreciável o destino que se lhe deparava, porque a mônada sobre ele pairante, o seu próprio espírito interno, atuando por meio da porção de si mesma ainda não desenvolvida em ego,
Havia já determinado a respeito deste ponto e posto em ação as causas que deveriam produzi-la inevitavelmente. O ego tinha inquestionavelmente grande liberdade nesses séculos intermediários e podia mover-se para um ou outro lado fora do caminho que lhe havia sido determinado, e apressar ou retardar o seu progresso, mas, não obstante o inexorável poder propulsor, seu mesmíssimo eu, não permitiria tão absoluto e final desvio do caminho, que lhe fizesse perder a oportunidade a ele oferecida.